Graça e paz. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Senhor, nesse momento nós queremos entronizar o Senhor neste lugar, declarar o teu senhorio, confessar que só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Abra o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, crer em todas as suas palavras, crer em todas as suas promessas, confiar em tudo aquilo que o Senhor declarou. Prepara o nosso coração para que possamos, ó Deus, viver a nossa vida em conformidade com o teu Espírito. Que a tua revelação seja clara na nossa mente e que o Senhor esteja conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. A quinta trombeta foi tocada. E quando a quinta trombeta é tocada, viu-se uma estrela caindo na terra. E viu uma estrela que do céu caiu na terra. E a essa estrela foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, essa estrela provavelmente significa um anjo, né? Uma estrela caída é um anjo que caiu do céu. Este anjo que caiu do céu recebeu da parte de Deus a chave do abismo, a chave das profundezas. Aqui nas minhas anotações, esse abismo é algo muito profundo, é uma treva muito profunda. São trevas que não têm fim, ok? Lá no capítulo 8, a gente encerrou o versículo de número 13, João dizendo assim, ó: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. As primeiras 4 trombetas foram tocadas e houve sinais sobre a natureza. Agora, as 3 últimas trombetas que serão tocadas, vai haver sinais sobre os homens que habitam na terra. Ok? E quem vai trazer a dor, o sofrimento, a aflição e a angústia para esses homens não é nada mais, nada menos que Abaddon, Apolion, o anjo que caiu do céu, ou seja, o próprio Satã vai orquestrar essa aflição que virá sobre o mundo. Então ele começa abrindo assim, ó: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela, um anjo, que caiu do céu na terra. Ou seja, esse céu na terra está dizendo o seguinte: esse anjo que cai do céu, ele vem à terra para fazer na terra os seus males, para operar a sua destruição. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ou seja, para este anjo caído, foi dada a este anjo caído a chave para abrir esse abismo, a chave para abrir este local, que deste local sairão coisas terríveis, desse abismo imenso, dessa profunda trevas, que é a palavra, a tradução da palavra, né? Essas trevas sem fim, vai sair uma grande aflição para a humanidade. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Ok? Então, quando o poço do abismo foi aberto, veio essa fumaça e essa grande fornalha ardente, esse fogo ardente que sobe do abismo. Ou seja, esses demônios que virão, daqui a pouco a gente vai ver
que esses demônios que virão, eles sobem do abismo como uma grande fornalha. E da fumaça, da fornalha, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, presta atenção. Abriu-se o abismo, veio uma grande fumaça, uma grande fornalha, e esses gafanhotos que vêm sobre a terra não são gafanhotos literalmente, não são esse animal que você conhece, que é o gafanhoto. Esses gafanhotos, eles são demônios, ok? São uma figura de linguagem que representa esses demônios que vêm sobre a terra para afligir a terra. E foi dado a eles, olha só, o poder que tem os escorpiões da terra. O que o escorpião faz? O escorpião, ele fere o ser humano. Ele dá ao ser humano uma imensa dor. Uma pessoa que recebe uma ferroada de um escorpião recebe uma dor imensa. Então, estes demônios que vão sair do abismo, eles vão trazer um sofrimento muito grande para o povo de Israel. Lembrando, o povo de Israel não, os habitantes da terra. Lembrando que essa passagem, o capítulo 8 e o capítulo 9, faz um diálogo com as 10 pragas do Egito, lá do Êxodo, do livro que Moisés escreveu, da ocasião cujo qual Deus tirou o povo de Israel do Egito. A situação aqui é semelhante à situação lá. Deus, para trazer a salvação para o povo de Israel, ele feriu o Egito com as 10 pragas. Deus, para trazer a salvação sobre a humanidade, ele vai ferir a humanidade com esses flagelos. A gente viu 7 selos que foram abertos. O 7º selo a gente ainda não viu o que acontece. 4 trombetas foram tocadas e agora a 5ª trombeta sendo tocada para mostrar o juízo de Deus sobre a terra. E foi-lhe dito: não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, os gafanhotos, que era a 8ª praga, eles vieram para devorar o alimento do gado, o alimento dos egípcios. Ok? O gafanhoto veio para trazer uma destruição sobre os alimentos do Egito. Um detalhe interessante, por que Deus escolheu os gafanhotos, né? O Egito, por ser uma região muito quente, era um tanto quanto que protegida desse tipo de praga. Né? No Egito não tinha gafanhoto por causa do calor, e o gafanhoto não se reproduz no calor. Então Deus envia um animal, uma praga, uma espécie de flagelo sobre eles que eles não tinham. Lá no Egito, os gafanhotos devoraram a erva do Egito. Aqui, os gafanhotos são os demônios que vêm do abismo, que vêm para destruir, olha só, destruir os homens. Quais são os homens que esses demônios vão destruir? Os homens que não têm o sinal de Deus na testa. Os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Preste atenção numa coisa. Esse sinal de Deus é a salvação que Deus operou no coração do crente. Todos aqueles que foram salvos receberam a marca de Deus, o selo de Deus. Ok? Aqueles que não foram salvos serão afligidos por esses demônios nesse período cujo qual Deus está tratando aqui em Apocalipse, capítulo 9. Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem. Olha só. Deus enviou esse anjo caído. Esse anjo caído abre o abismo com a chave que ele recebeu. Sai desse abismo inúmeros demônios. Esses demônios, eles vêm causar dano aos homens, mas esses homens não podem morrer.
o dano que esses seres demoníacos vão causar aos homens não é para matar os homens, não é para tirar a vida dos homens, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Ou seja, é uma aflição muito grande, é uma dor muito grande. Por que aparece 5 meses? Ou seja, durante esses 5 meses, os homens serão afligidos, os homens sofrerão dor. Dor como a que um escorpião causa a um ser humano. Dizem, né, os cientistas, estudiosos, o pessoal da medicina, que a dor da ferroada de um escorpião é uma dor muito intensa. Então, haverá um período onde esses demônios estarão agindo sobre a terra, trazendo uma dor muito grande sobre a terra, sobre os homens que estão na terra, que não têm o selo de Deus, que não têm a marca de Deus na testa, ou seja, que não foram salvos por Deus ainda. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então o tormento que esses demônios estão trazendo sobre a humanidade é um tormento tão grande, mas tão grande, que a humanidade vai querer a morte. O ser humano vai desejar morrer e não vai encontrar a morte. É uma dor maior do que a morte. É uma dor cujo qual o ser humano, para se livrar dela, ele desejará a morte. Versículo 7. Agora presta atenção. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos. Ok? Então imagina o cavalo no trote do cavalo. O cavalo na corrida, né? Aparelhados para a guerra. Imagina os cavalos antigos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça haviam umas coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como rosto de homem. Ou seja, esse ser aqui, ó, os aspectos dos gafanhotos, esses gafanhotos, eles são demônios. E esses demônios, eles têm uma aparência. São como cavalos aparelhados na guerra, ou seja, o volume do som que eles causam, e eles têm o rosto como o rosto de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leões. Ou seja, demônios que estão afligindo o povo no período da grande tribulação. Presta atenção, a gente não sabe se essa manifestação demoníaca aqui, ela vai ser uma manifestação demoníaca encarnada. A gente não sabe se esses demônios virão encarnados ou se eles virão em espírito. A gente pode interpretar de duas formas. Vai haver mesmo demônios literais aqui sobre o corpo de algum ser que vai atormentar a humanidade. Ou demônios arquitetando planos para trazer tormenta na humanidade. Por exemplo, quando você vê as dores da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, é muito parecido com isso aqui. A tormenta dos homens, os homens desejavam morrer ali diante daquela aflição, as bombas, as armas nucleares. O sofrimento que era trazido no período das guerras era muito intenso. Você já assistiu aí os filmes, né? Aqueles, o Resgate do Soldado Ryan, até O Último Homem, aqueles filmes maravilhosos, né? Que mostram para nós a realidade de como foi a guerra. Então pode ser que é uma aflição espiritual causada por um grande conflito que há de vir sobre a Terra. Mas pode ser literal mesmo. Pode ser demônios encarnados trazendo sobre a humanidade um grande tormento. E quando fala aqui, ó, eles tinham cabelos como os de mulher, cabelos longos, né? Eles tinham dentes como de leão, mostra o aspecto de flagelo destes seres, o aspecto de que esses seres vão trazer dor
angústia e sofrimento sobre os que habitam sobre a terra. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. O que esse versículo mostra? Não adianta a humanidade tentar combater estes soldados submissos a Satã, esses soldados diabólicos. Não tem como a humanidade combater. Quando fala assim, tinham couraças como couraças de ferro, ou seja, eles eram protegidos da investida da humanidade para contra eles. Porque quando você lê o Apocalipse, tem uma ideia muito interessante no Apocalipse, que é o seguinte: Deus mostra que ele vai trazer o juízo. E esse juízo é inescapável. O homem nada pode fazer para livrar-se desse juízo. Então, quando fala que esses demônios, que esses gafanhotos terão essa couraça de proteção, é que o ser humano não vai poder fazer nada acerca deles. Vai simplesmente sofrer nas mãos deles. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Ou seja, o período de existência e vivência de um gafanhoto. E tinham sobre si, essa é a parte mais importante do texto, tá? E tinham sobre si o anjo do abismo, que em hebraico, né, era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Ou seja, este anjo, né, que está sobre a liderança, é o destruidor. A palavra Apolion no grego e Abaddon no hebraico, ela significa destruidor. Ou seja, é um título do próprio Satã. O próprio destruidor está liderando estes demônios que está afligindo a humanidade. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, o que é esse ai? Ai, no sentido de vai acontecer uma coisa terrível, vai acontecer uma coisa desgraçada sobre a humanidade. Esses seres espirituais, esses demônios como gafanhotos, como leões, que são liderados pelo próprio destruidor, vai atormentar os homens, e vai atormentar os homens que não têm o sinal de Deus, que não foram convertidos pelo Evangelho, que não foram salvos pelo Evangelho, e eles nada podem fazer contra essa investida destes seres demoníacos. Essa é a segunda, a quinta trombeta, né? É o ataque desses seres. E aqui existe uma mescla entre escorpião, dragão, escorpião, leão, gafanhoto, escorpião e dragão. Porque no versículo 17, né, daqui a pouco a gente vai chegar lá, porque o título dessa mensagem é o ataque do dragão, e você vai entender o porquê. Quando fala sobre gafanhoto, escorpião e dragão, são seres que vêm para afligir a humanidade. Eles causam dor à humanidade, tormentam a humanidade. Ok? Versículo 13. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Ok? Então preste atenção. Aqui Deus começa a anunciar o possível favor. O altar, ele tinha 4 pontas, e nessas 4 pontas tinham chifres. A pessoa que tocava na ponta do altar, que tocava no chifre do altar, ela tinha uma espécie de salvo-conduto. Isso aconteceu muito na história de Israel. Lembra quando um dos líderes do exército de Davi, o Joabe, quando ele foi sendo perseguido, ele fugiu para o templo e tocou no chifre do altar, na ponta do altar. Porque aqueles que tocavam na ponta do altar, eles tinham proteção da religião judaica na época. Então é como se estivesse dizendo assim, e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus. Ou seja, aqui está sendo liberado o favor de Deus. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta:
solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. O que é o rio Eufrates? O rio Eufrates era o limite do território de Israel. Após o Eufrates, havia os assírios, havia os babilônicos. Ok? O Eufrates também era a extensão do Império Romano naquela época. Então o que está dizendo aqui? Quando fala assim, ó, que estão presos junto ao grande rio Eufrates, é que agora está solto a proteção que vocês têm. Quem está após o Eufrates? Os assírios, que vieram e destruíram Israel. Lembra do primeiro cativeiro? Quem está após o Eufrates? Os babilônios, que vieram e destruíram Israel. Ou seja, esses anjos que estão protegendo Israel da ponta do altar, eles vão ser soltos. Ou seja, a proteção que existe sobre não vai existir mais. E o que diz o texto? E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões. E eu ouvi o número deles. O que é esses 200 milhões? É um número incontável de hostes espirituais do mal. É um exército incontável. É um número, 200 milhões. É um número exorbitante. Ou seja, existe uma multidão de demônios que vem sobre aqueles que não creram em Deus. E assim viu os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre é a base de ataque da mitologia dos dragões que haviam na época de Israel, do povo assírio e na tradição judaica. O que é o dragão? O dragão é um ser mitológico, né? É um ser mitológico que você vai... Hoje em dia, se você procurar na internet um dragão, você vai encontrar inúmeras imagens de dragões por aí. Tem uma série chamada Game of Thrones, tem a série nova agora, A Casa do Dragão, e lá você vai ver que vários dragões diferentes. Mas nessa época, a mitologia dos dragões ela já estava dada, ela já estava construída. As pessoas sabiam que esse animal mitológico, que tem fogo, fumaça e enxofre, era um animal cujo qual traria uma grande destruição. O ataque do dragão representa uma grande destruição que vem sobre o povo. A gente sabe que dragões não existem. Será? E os judeus sabiam que dragões não existiam. Mas o fato de que esses seres espirituais têm a força de um dragão, que da sua boca sai fogo, fumaça e enxofre, mostra para nós um grande sofrimento que vem sobre a terra. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Ou seja, o ataque do dragão destruiu 1/3 dos homens. Lembra que lá no primeiro ataque, na 5ª trombeta, os demônios que vieram como gafanhotos, eles vieram para trazer dor ao ser humano. Agora, na 6ª trombeta, esses demônios que vêm como dragão, eles vêm para matar o ser humano. E eles chegam a matar, olha aqui, por estas 3 pragas foi morta a 1/3 dos homens. Ou seja, isso aqui é literal. A 1/3 dos homens morrerão nesse período, 1/3 da humanidade. É um sofrimento
inacreditável, é indizível, é uma coisa fora do comum, você está entendendo? Esse ataque do dragão, essa aflição muito grande que está aqui na sexta trombeta, é algo muito grande que virá sobre a humanidade. A gente teve a pandemia matou muitas pessoas. Mas o ataque do dragão é muito maior que a pandemia. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, que matou muitas pessoas. O ataque do dragão será muito pior que a Primeira Grande Guerra, que a Segunda Grande Guerra. É um sofrimento que vem sobre o mundo, fruto do pecado da humanidade. Aí às vezes você fica perguntando, Israel, mas por quê? Por que isso? Por que tanta dor? Por que tanta aflição? Por que tanta angústia? Por que tanta dor no coração, angústia e morte? Porque o ser humano não se arrepende dos seus pecados. Porque o ser humano não quer viver segundo os desígnios de Deus. Porque eu e você somos rebeldes para com Deus. E o versículo 20 vai mostrar exatamente isso, né? O 19 diz, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam a terra. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então preste atenção, Deus, no Apocalipse, ele mostra essa quinta trombeta sendo tocada, e essa sexta trombeta sendo tocada. Esses demônios que vêm do abismo afligem a humanidade, causando dor à humanidade. Aí esses demônios que vêm como dragões, afligem a humanidade e matam 1/3 da humanidade. E os homens, vendo isso, não se arrependem. Não adoram a Deus, não proclamam o nome de Deus, não vivem as suas vidas para Deus. Quando fala ídolo, gente, é ídolo em todos os sentidos. É pessoas que estão vivendo as suas vidas em prol de alguma coisa que não é Deus. É homens que estão vivendo as suas vidas na satisfação pessoal e não a satisfação do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Às vezes a gente não entende muito bem a questão do ídolo, porque dentro do protestantismo, a gente pensa assim, ó, o ídolo é aquela imagem que aquela religião lá está adorando. O ídolo é Baal, o ídolo é Astarote, é Aserá. O ídolo é aqueles deuses antigos que os homens estão adorando. É isso e muito mais. Quando você vive a sua vida e a sua vida tem uma outra vontade que não a vontade de Deus, essa vontade é um ídolo. Você que ama mais o seu time de futebol, por exemplo, o seu hobby, o que você gosta de fazer, isso se torna um ídolo na sua vida. Se Deus não é o primeiro, o que está em primeiro é o ídolo. Às vezes é a família, é a esposa, é o filho, é o ministério. Tem homens dentro da igreja cristã que adoram o ministério. Pessoas que vão ver essas catástrofes todas acontecendo e não vão adorar a Deus, não vão buscar a Deus em primeiro lugar, vão simplesmente continuar servindo os seus ministérios, vivendo as suas vidas, suas vidinhas patéticas e longe de Deus, e vendo tudo isso, adorando outras coisas, senão a Deus. Então essa palavra, ela é dura. Um sofrimento muito grande sobre a humanidade e a morte de 1/3 das pessoas que vivem sobre a terra. Isso deveria gerar em nós que tipo de sentimento? Arrependimento. Mas o texto diz que os homens não vão se arrepender das suas obras. Não vão se arrepender. Vão continuar adorando os demônios e os ídolos de ouro. Vou repetir, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, quais são as pragas? A quinta trombeta e a sexta trombeta. Aqueles demônios que vieram do abismo. Aqueles demônios que são como dragões,
que aflige a humanidade, não se arrependeram das obras de suas mãos, não se arrependeram das coisas que fizeram, para não adorarem os demônios. Eles continuaram adorando os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E o versículo 21 é a parte mais interessante aqui, ó. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então todo esse mal está vindo porque as pessoas continuam vivendo os seus homicídios. Eu estava conversando com algumas pessoas ontem e disseram assim, ó, o fulano chegou e matou aquela pessoa e não sente remorso nenhum. Tira a vida de um homem como se tivesse jogando um lixo na lata de lixo. A pessoa chega e pega um revólver e mata um homem como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa comum, como se fosse uma coisa ordinária. E um homem, ele não pode ter a sua vida tirada por ninguém. Ninguém pode pegar um revólver e ir lá e matar outro homem. Ninguém pode pegar uma faca e ir lá cortar o pescoço de outro homem, cortar o pulso de outro homem. E o homicídio, ele é contra Deus. E a gente vê, o que a gente está vendo hoje em dia? Cada dia que passa as pessoas estão morrendo. Morrem por causa das drogas, morrem por causa do crime organizado, morrem por causa de futebol. Meu Deus! Você vê as notícias dos times de futebol, as torcidas organizadas, matando uns aos outros por causa de um time de futebol. O que é isso? Isso é a humanidade vivendo conforme o que ela quer viver. E o que Deus vai fazer? Vai trazer esses demônios para afligir a humanidade, porque a humanidade não se arrepende dos homicídios, a humanidade não se arrepende das suas feitiçarias. O que é todo tipo de feitiçaria? Feitiçaria é aquilo que você faz para obter algo que você não pode ter. Feitiçaria no sentido de fazer feitiços mesmo, e feitiçaria no sentido de enganar o outro. E a humanidade não se arrependeu das suas prostituições. A palavra prostituição aqui, ela aparece como um símbolo de tudo o que é pecado da carne. Você vê as pessoas hoje em dia, as pessoas querem fornicar. O que é a fornicação? Fornicação é o sexo fora do casamento. O garoto de 17 anos conhece uma menina de 15 e eles estão transando. Isso é adultério, é fornicação. Isso é um pecado diante de Deus. Então quando fala aqui, ó, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. São homens que estão vivendo nessas práticas pecaminosas. Não se arrependeram do adultério, não se arrependeram. Prostituição no sentido literal mesmo, né? É quando você paga por sexo, você paga uma prostituta para ter um prazer. Toda essa prática pecaminosa está sendo condenada diante de Deus, e esse ataque ele vem à humanidade por causa do não arrependimento. E eu gostei dessa palavra na minha versão, e nem das suas ladroices. Deixa eu ler na King James aqui, ó. A King James vai usar um outro termo, versículo 21. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Ou seja, tudo o que o ser humano se apropria indevidamente. Por causa de todos esses pecados, é que Deus vai enviar à humanidade este príncipe do abismo, esse anjo que cai do céu, que recebe uma chave, que abre o abismo, e que deste abismo vem inúmeros demônios, como gafanhotos, como leões, como escorpiões, e finalizando como dragões. Então, essa é a mensagem que a gente tem. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a visão que João tem
quando ele recebe da parte de Deus esse livrinho, né? Ele vai receber um livro e a gente vai falar um pouco sobre isso. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.